Estamos aqui para mais um Receitas da Lid e a receita de hoje é super simples, fácil de fazer e muito utilizada em várias preparações. Hoje eu vou preparar a manteiga ghee. A manteiga ghee nada mais é que a manteiga clarificada. Por que esse nome ghee? Ghee é igual a clarificado na Índia e esse tesouro, esse ouro amarelo, como eles dizem lá, muitas vezes é usado para curar inclusive doenças da pele lá na Índia. Aqui a gente usa como um coringa na cozinha, um óleo diferente que vai alcançar altas temperaturas sem oxidar. E o processo de clarificação nada mais é do que a gente retirar as impurezas e o leite. E a gente vai ficar só com o que interessa, que é a gordura pura pra gente. Pra gente fazer essa manteiga ghee é muito simples. A gente vai precisar de um refratário qualquer. Eu gosto de utilizar o refratário de vidro porque a gente consegue enxergar as três fases em que essa manteiga ela vai se dividir. E algo que a gente possa colocar no forno, no caso aqui eu estou utilizando uma assadeira, mas poderia ser uma panela, para que a gente faça o processo do banho-maria. Então aqui dentro dessa assadeira eu já tenho água, vou ligar o forno e aqui a minha manteiga já está preparada para que a gente faça o processo de banho-maria. Nas cozinhas industriais, mais profissionais, a gente nunca vai utilizar uma boca maior embaixo do que a de cima. Sempre a gente vai colocar uma boquinha menor para o banho-maria e em cima o refratário é maior. Mas geralmente na nossa casa a gente não tem essas combinações, né? Então eu tenho um refratário que vai ser maior ou menor do que a boca que eu vou fazer o banho-maria. Então o que a gente pode fazer? Colocar o fogo bem baixinho. E aí a gente coloca o refratário. Por que a gente tem que tomar esse cuidado? Para que a água não entre no alimento em que a gente está colocando no processo de banho-maria. No caso da manteiga não tem problema, mas se a gente estivesse fazendo, por exemplo, um chocolate, o que acontece? Quando a água entra dentro do chocolate não dá certo, a gente acaba estragando aquele chocolate. Então aqui não tem problema, mas o segredo é a gente colocar sempre bem baixinho. Manteiga sempre sem sal. Por que sempre sem sal? Porque como eu vou tirar as impurezas e vou tirar o leite e vou ficar só com a gordura, eu não consigo saber aonde esse sal vai ficar exatamente. Pode ser que ele se concentre todo na gordura, então não é isso que a gente quer. Então sempre escolher uma manteiga sem sal e aí pode ser a manteiga que você quiser. Conforme você for preparando e a ghee entrar na sua rotina, você vai perceber que as marcas de manteiga vão fazer a diferença quando a gente fala das impurezas. Algumas vão ter mais impurezas na parte de cima e outras menos. Significa que a manteiga realmente tem uma qualidade melhor. Independente do preço, tem muita manteiga caseira, tem muita manteiga da fazenda que é muito melhor do que aquelas super caras de supermercado. Uma grande dúvida que as pessoas têm é quanto tempo eu vou deixar aqui em banho-maria. Você vai deixar em banho-maria o suficiente para que a sua manteiga derreta. Então, vamos só recapitular. A gente pegou uma forma, colocou água dentro para que a gente fizesse o processo de banho-maria, colocou essa manteiga sem sal aqui. Aqui eu tenho 2 tabletinhos, tá? E liguei o fogo bem baixinho e ela derreteu. Aproximadamente 5 minutos, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar as impurezas. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, sem me queimar. Eu não sei se dá pra ver direitinho, mas a gente aqui tem a manteiga separada em 3 fases. Então a gente tem uma espuma branca em cima, que são as impurezas. O que são essas impurezas? Essas impurezas é aquilo que a indústria coloca para que a manteiga fique molinha. Então tem muita gente que fala, eu não gosto de utilizar a manteiga ghee porque ela fica com um aspecto diferente, mas é isso, é a manteiga mais pura, é a gordura pura mesmo, porque a indústria coloca alguns químicos e conservantes para que quando a gente passe a faca a gente consiga realmente passar no pão e fique bem cremoso. A ghee
Se a gente faz o processo da ghee e depois leva essa manteiga à geladeira, o que vai acontecer? A gente vai ter um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque a gente retira essas impurezas. E aí o que eu costumo fazer? Conservar a ghee em temperatura ambiente. É igualzinho o óleo de coco. Quando tiver mais calor, ela vai estar mais líquida e quando não tiver, ela vai estar mais sólida. Então agora é super simples. Se você tiver um tempinho maior na sua casa, o que você pode fazer? Você pode deixar essa ghee esfriar um pouquinho, uns 10 minutos, porque aí você vai tirar essa parte de cima, essa espuma, essas impurezas com uma maior facilidade. Por quê? Porque essas impurezas são tão ruins que vira como se fosse um plástico mesmo ali. Então eu vou fazer para vocês, a gente pode fazer com uma colher, a gente pode fazer com uma escumadeira. E agora é isso. Tem que ter um pouquinho de paciência e tirar toda essa espuma. Então a gente está tirando a primeira fase, na qual a manteiga ela se dividiu, né? Ela se dividiu em 3 fases, a gente está tirando a primeira, que são essas impurezas que eu contei para você. E aí a gente vai ficar com a segunda e com a terceira. A segunda é a gordura pura, que é o que interessa pra gente, que a gente vai colocar nas nossas preparações no lugar de óleo de soja, no lugar de óleo de canola. E aí a terceira fase é o leite, que a gente vai desprezar. Essa manteiga pura, essa manteiga limpa, ela aguenta maiores temperaturas no forno, no fogo, né? Então a gente pode fazer cocções com altas temperaturas sem prejudicar a qualidade do nosso alimento. Agora a gente já retirou as impurezas, olha só, elas estão aqui, é essa espuminha branca. O que a gente faz com isso aqui? A gente joga fora, sim, a gente descarta. Uma grande curiosidade das pessoas também é quanto eu perco nesse processo de clarificação da manteiga. Aproximadamente de 10 a 15% da manteiga, ou seja, se eu for vender com muito cuidado nesse processo, eu tenho que fazer esse cálculo de que vai haver essa perda. Agora aqui eu tenho a gordura pura e embaixo eu fiquei com leite. Eu vou fazer um processo de retirar essa gordura daqui e vou mostrar para vocês o leite todo embaixo. Geralmente eu faço isso com uma concha mesmo, com muito cuidado, para que a gente não retire a parte de baixo, que é o leite, que a gente não quer, que não é interessante pra gente. A gente só vai querer utilizar mesmo a gordurinha pura. Olha só, por que os indianos chamam, né, de gordura de ouro, porque realmente ficou numa cor linda, uma cor incrível, e é a gordura purinha aqui que é o que vai interessar pra gente. Eu errei os meus cálculos, a gente vai precisar aqui de um outro potinho. E aí, ó, tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sempre digo para os restaurantes que eu dou consultoria que tem que fazer isso com o maior cuidado do mundo, porque as pessoas que consomem lá estão realmente confiando que a gente está servindo a gordura mais pura possível, né? Para que a gente tenha qualidade nas nossas preparações. Não indico manteiga ghee para quem tem alergia à proteína do leite. Isso é um protocolo que eu sigo, tá? Tem muita gente que indica, enfim, mas eu não indico não. Então, mesmo para quem procura uma gordura mais limpa, uma gordura mais pura, maior qualidade dos alimentos, e para quem tem intolerância à lactose. Mas quem tem alergia à proteína do leite, não indico. O que a gente pode fazer aqui com essa manteiga para dar um saborzinho diferente para ela? Ao final desse processo, a gente poderia estar processando essa manteiga líquida desse jeitinho aqui com alho, com salsinha, com castanha do Pará, com castanha de caju, para a gente estar saborizando essa manteiga e ela ter uma gracinha maior, um saborzinho diferente. Mas isso só para quem quiser fazer, tá? Porque a manteiga a gente vai consumir assim, desse jeitinho que tá aqui. Quando ela vai terminando, a gente tem que ter bastante cuidado para que a gente não
pegue o leite para que o leite não venha junto com a gordura. Eu falo muito sobre a questão da segurança, exatamente, principalmente para quem vende, né, ou para quem utiliza em restaurantes ou cafés. Tomar muito cuidado com esse processo, ó. Agora o leite já tá vindo, então já tá na hora da gente parar. Então os 10 ou 15% que eu contei para vocês, ó, vai ficar aqui, que a gente perde, né, nas impurezas e também nessa parte do leite. Bom, então aqui eu já tenho a parte da manteiga clarificada, manteiga purinha, que é a gordura que a gente quer. Na verdade, a gente só quer aquela segunda fase das 3 que se separa. E aqui eu tô com a última fase, que é onde fica o leite. Eu não sei se tá dando pra ver direitinho, mas ó, o leite tá todo aqui embaixo. Quando chega nessa parte, para de fazer, porque daí se eu continuar, eu vou começar a pegar o leite também. E a gente não quer utilizar esse leite, né? Por que a gente não quer utilizar o leite? Porque o leite também é uma das causas, quando a gente retira, a gente consegue atingir uma temperatura maior sem que a gente queime essa matéria-prima, né, que é o leite. Então aqui a gente só vai utilizar mesmo a gordura purinha. Pra gente dar uma graça, um sabor à nossa manteiga ghee, se a gente quiser também, a gente pode saborizar. Como é que eu faço para saborizar? Depois que ela tá prontinha aqui, bonitinha desse jeito, eu posso bater no processador. Ela líquida assim mesmo, com dentes de alho, ou eu posso colocar salsinha, cebolinha, manjericão. Posso bater também com castanha do Pará, castanha de caju. Então assim, açafrão, cúrcuma. Açafrão e cúrcuma é a mesma coisa, gente. Açafrão, curry, o que vocês quiserem para saborizar essa manteiga. Para poder cozinhar também. Mas para o café da manhã, para quem costuma consumir o pãozinho com a manteiga, tá aqui a dica dela limpinha, sem sabor, para que a gente possa utilizar. Como é que a gente vai conservar essa manteiga ghee? Eu geralmente deixo então em temperatura ambiente. O prazo de validade é a validade do fornecedor, aquela que vem na embalagem do fornecedor, mas a gente pode congelar também. Aqui eu tenho um exemplo de uma manteiga ghee congelada, tá? Ela fica por até 3 meses no congelador e depois eu posso retirar, deixar na geladeira para utilizar o dia seguinte. Vou mostrar para vocês a consistência e a textura que ela fica. Tem muita gente... Opa! Tem muita gente que reclama, né? É porque a manteiga ghee fica numa consistência diferente da manteiga não clarificada. Mas eu não acho não. Olha aqui, ela é bem molinha mesmo. Já pronta ou para cozinhar ou para passar no pão. Se a gente deixa em temperatura ambiente em dias mais frios, ela fica desse jeitinho que tá aqui agora, mais cremosinha. Em dias mais quentes, ela vai ficando mais líquida, como quando a gente acaba de preparar. E tá pronta a nossa manteiga ghee. Para quem for fazer em casa, para pessoas que tenham intolerância à lactose, porque como eu já disse anteriormente, eu não indico para quem tem alergia à proteína do leite, Lidiane, tem pessoas que indicam, mas eu não acho seguro. Para quem for fazer, para quem tem intolerância à lactose, toma muito cuidado com isso, com essa separação, principalmente da segunda para a terceira fase, que é de retirar com mais cuidado esse leite. Então é isso, sempre lembrar de colocar num potinho limpinho, esterilizado, de preferência de vidro. E aí é só conservar em temperatura ambiente mesmo. E tá pronta a nossa manteiga ghee, que foi uma das receitas assim mais pedidas, porque eu já utilizei em outras preparações e eu acabei que não fiz aqui no canal para vocês. Então, a pedido está aí a nossa manteiga clarificada, a nossa manteiga ghee. E um agradecimento muito especial à culinária indiana, né, que traz esses presentes pra gente. E é isso, até a próxima. Obrigado mais uma vez por estarem aqui e não deixem de... Sempre esqueço. Dá um like e como é que é? Não é seguir,
se inscrever no canal. E não deixem de se inscrever no canal Receitas da Lid. Um beijo e até a próxima.